Maravilha. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Oi? Meninos, esperem só um pouquinho, que eu vou ter que dar aula para vocês e ficar com o Isaac ao mesmo tempo. Eu não tenho quem possa ficar com ele para mim no momento, tá? Enquanto vocês vão entrando aí, eu quero que vocês peguem o livro 3, por favor, que hoje a gente inicia o livro 3. Vocês só aguardem um minutinho aqui que eu só vou ver se ele acordou, que eu vou pegar ele pra gente continuar com a aula, tá? Vocês aguardem um minutinho? Só um segundinho, peraí. Esse é o livro 2, não é? Ou é o livro 3? É o 3. Pronto, retornei. Pronto, todo mundo tá organizado aí com o seu livro, livro 3. Vamos lá pro compartilhamento de tela? Todos estão vendo a minha tela? Só primeiro. Só um minutinho, gente. Só responder uma mãe aqui. Pronto? Todos pegaram o livro? Não, Catarina não entrou. Meninos, todos estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim? Vamos lá. Unidade 3. Um segundo. Unidade 3, nós vamos então agora estudar a importância dos povos grego-romanos para a história no mundo ocidental, tá? Ai, meu Deus, que isso? Ups. Não sei por que o meu navegador foi parar lá na Netflix. O livro de vocês foi fechado temporariamente, eu vou abrir de volta, peraí. Só um segundo. Vou interromper aqui para ver o que tá acontecendo. Oxe, que é ele? Escola Adesivo Júnior, ele? Eu não conheço esse nome da escola, não.
Não, esse nome não é da escola não, menino. É da gente acessar o livro online. Só é acesso dos professores. É da editora, entendeu? Entendeu? Sim, Ah, então, deixa eu tentar abrir aqui novamente porque saiu automaticamente, não sei por quê. Só um minutinho, tá? Que eu vou ver o que que tá acontecendo. Deus. Só um segundo. Eu não consigo escutar. Oi? Tia, eu não tô conseguindo escutar. Não, Desculpa o atraso, não tava entrando de jeito nenhum. É, a sua mãe me mandou uma mensagem aqui, eu conversei com ela agora há pouco. Deve ser a internet. Eu acho que não era internet, porque a minha irmã ela também estava assistindo a aula e tava tudo ok. Só que eu acho que o problema é que, tipo assim, cancelou todas as senhas do Zoom aqui no computador. A gente teve que entrar pelo WhatsApp web. Porque aí a minha mãe tentou colocar a minha irmã no computador e eu no celular dela. Só que Uhum. não tava entrando nem o ID da aula da minha irmã. Não tava entrando. Tava aparecendo, em vez de Larissa, tava aparecendo Zoom Meeting. Ah, que estranho. Pois é. O Zoom dando problema aí na sua conexão. Então vamos lá. Nós vamos entrar agora no livro 3, nós vamos falar da importância dos povos grego-romanos para a história no mundo ocidental, tá? Então vamos falar um pouquinho da Grécia Antiga. Então, ó, o Templo de Saturno, localizado em Roma, o Coliseu, tá? Também construído em Roma, na Itália. Isso aqui é o famoso Coliseu onde tinha aquelas guerras de gladiadores na história. Já ouviram falar? Já? Não? Aqui, ó, as ruínas do Teatro Romano, tá? Então vamos lá. A Grécia Antiga, o cidadão e a polis. O que a gente vai ver, né? Aspecto geográfico, como era exercido o poder na Grécia Antiga, as polis gregas, como viviam os povos da Grécia Antiga, qual era a cultura, religião, economia, quais eram os tipos de trabalhos desenvolvidos na civilização, sociedade grega. Então, os aspectos geográficos, vamos falar de espaço, né? Aí tem o centro de difusão de civilização, né? Todos esses listradinhos aí no mapinha. Tem a ocupação deles, provável rota de migração dos aqueus. E aí a gente tem a ocupação dos dórios, tá bom? Então, ó, o território, né, que desenvolveu a antiga civilização grega abrangia diferente extensão dentro do país que conhecemos hoje como Grécia. Então, os antigos gregos eram denominados Grécia ou Elade. Era ocupado por falantes da língua grega, que se denominava-se helenos, tá bom? Então, na Grécia Antiga, era compreendido o sul da Península Balcânica, que era chamada de Grécia Continental. E aí, gente, ó, rodeada por inúmeras ilhas do Mar Egeu, que era a Grécia Insular, e a costa da Ásia Menor. No ponto de vista geográfico, o território era montanhoso, marítimo, desprovido de vales fluviais, como o do Nilo, por exemplo, lá no Egito, e com relevo constituído de montanhas de baixa altitude. Então, o solo é montanhoso, pobre
seco, que prejudicou muito a questão de atividade agrícola, tá bom? Principalmente os que habitavam a Grécia continental. Então, a costa litorânea, ela era recortada, constituída de bons portos, era localizada numa posição bem estratégica entre as regiões do Oriente e do Ocidente. Por que isso? Para possibilitar que os povos gregos se desenvolvessem nas grandes navegações e no comércio marítimo. Vocês sabem que nesta época o único tipo de comércio que eles tinham era marítimo. Então eles faziam trocas de produtos, trocas de mercadorias com outros países. Então, segundo alguns estudiosos, os gregos eles descendem dos grupos nômades chamados de nórdicos e alpinos, que se deslocaram na região do Danúbio por volta do século 20 a.C. E os povos da civilização cretense que já habitavam o sul da Península Balcânica, tá bom? A ilha de Creta, que era a sede da civilização, era denominada de litoral da Ásia Menor também. Era controlado, né, por comércio marítimo na região e toda a civilização alcançou um progresso econômico notável, artístico e cultural também. Então, a cidade dos Knossos, ele era a capital do império. Então, aqui tem uma imagem de como que era um pouquinho as ruínas do Palácio dos Knossos na ilha de Creta. Essa imagem é uma imagem do ano passado, tá? Como era exercido o poder na Grécia Antiga? Então, a história ela é dividida em 5 períodos. A gente tem o período pré-homérico, que é o 20 a.C. e 12 a 12 a.C. A gente tem aí de 12 a.C. a menos 8 a.C., que também é o homérico. O arcaico, 8 a 6 a.C. O clássico, de 6 a 5 a.C. E o helenístico, de 6 a 1 a.C., tá bom? Então, período homérico. Período homérico é um período que vai corresponder à ocupação do território grego pelos povos aqueus, que eram responsáveis pelas cidades de Marcenas, Arcos e Tirinto, que eram cidades que eles construíram. As cidades que eles fundaram, né, foram dominadas pelos habitantes da ilha de Creta, que deu origem à Creto-Micênica. Nesse mesmo período, vai se destacar a chegada no território dos jônios e dos eólios. Atribuiu-se aos jônios a fundação da cidade de Atenas. No século XV a.C., os aqueus eles impuseram o domínio sobre os cretenses, conquistou o sul da Península Balcânica e por volta de 1150 os aqueus eles subjugavam a cidade de Troia, que era o último reduto do domínio cretense, tá? Então, essa parte é mais histórica mesmo. Já o período homério era o período da invasão do território grego pelos dórios. Eram povos guerreiros, eles vinham da Macedônia. Ficou conhecido esse período como homérico, porque os dórios eles impuseram o domínio sobre toda a região do Peloponeso e sobre toda a ilha de Creta. Então, compreender esse período é devido à análise feita de textos de um poeta grego chamado Homero, por isso o nome período homérico, tá? O escritor ele vai narrar as vitórias de guerras dos aqueus dentro da cidade de Troia. A Odisseia também vai narrar o retorno dos Ulisses, o herói da guerra de Troia, para sua terra natal na ilha de Ítaca, tá bom? E a invasão dos dórios comprometeu muito a vida urbana, estimulou o surgimento dos genos, comunidades rurais que eram constituídas por grupos de famílias descendentes do mesmo ancestral.
Essas comunidades praticavam uso coletivo da terra. O pater, o líder dos genos, exercia uma função administrativa, jurídica e religiosa. Aqui, ó, nós temos uma imagem mostrando um pouquinho do mosaico romano, né? Essa imagem representa a cena da obra de Odisseia, viu? Vocês estão compreendendo o que a tia está falando? Estão marcando aí o que eu estou dizendo? Marca aí, por favor. Já o período arcaico é um momento, né, em que as antigas comunidades rurais, os genos, eles dissolveram-se em razão do grande crescimento populacional. Então, isso estimulou muito a disputa entre eles, né, dos antigos membros, por melhores terras cultiváveis. Em defesa desses interesses, alguns grupos passaram a se unir para preservar suas posses, e isso fez com que surgisse uma nova organização, que eram as fratrias, que posteriormente ampliadas deu origem às tribos. Então, era chamada de fratrias e depois se originou tribos. Então, para ter uma defesa militar, essas diferentes tribos construíram terrenos mais elevados e sede de poder político dentro das comunidades. Então, nos terrenos que circundavam toda a Acrópole, acrescentavam-se os aglomerados urbano e rural, e a partir dessa estrutura formavam as primeiras cidades-estado da Grécia Antiga, que eram também chamadas de polis. Aqui, ó, gente, é um exemplo de uma acrópole de Atenas, uma imagem mostrando isso daí. Marque essas duas páginas como atividade para casa, por favor. Página 7 e 8, tá? Aí, página 7, página 8. E aí a gente tem um período clássico, que é o período em que ocorreu a união dessas cidades-estados gregas, né, contra pretensões expansionistas persas, que eram os povos medos, que se chamava. Então, eles tentaram, né, sem sucesso, dominar todo o território durante as guerras médicas. A vitória grega, né, fez com que surgisse alianças militares com a Confederação dos Delos, que eram dirigidos por Atenas, e Confederação do Peloneso, dirigida por Esparta. Então, foi nesse momento em que as artes e a cultura grega, que era marcado por importantes escritores, historiadores e filósofos também, tá? Foi bem nessa junção que começa a se destacar essas áreas. Isso aconteceu durante o governo de Péricles, 444-429 a.C., período de reinado dele, que deu desenvolvimento político e econômico para Atenas. E também um progresso no regime democrático. O agravamento dessas rivalidades políticas e militares em Atenas e Esparta contribuiu para a Guerra do Peloponeso, no ano de 1431-1404. Então, teve 30 anos de confrontos. Então, os espartanos derrotaram os atenienses e assumiu o comando político no mundo grego, tá bom? Então, esse é um evento muito importante que não pode deixar de ser falado. Vocês estão entendendo bem? Estou pegando só minha agenda aqui para me fazer uma anotação. Estão entendendo bem o que eu estou dizendo? Sim, tia. Ótimo. Estão conseguindo acompanhar? Hein? Então, vamos lá. Então, entanto, né, esse enfraquecimento militar das polis após o conflito permitiu que Filipe II, rei da Macedônia, invadisse e conquistasse o território grego na Batalha de Quironeia, no ano 338 a.C. Aqui, ó, gente, tá aqui um mapa mostrando isso daí, né? Essa parte, como que era. O período helenístico
É o período que foi governado por Alexandre Magno, que era filho e sucessor do Felipe II. Ocorreu a ampliação do domínio macedônico sobre todo o Oriente Médio, até mesmo nas fronteiras da Índia. Então, foi organizando o maior império, né, construído na antiguidade, e esse foi demarcado por um período helenístico, esse processo aí. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ele estimulou a fusão da cultura grego-ocidental com a cultura egípcia e oriental. Ele definiu o surgimento do helenismo. Quando a cultura grega foi então disseminada para outros territórios, e após a morte dele, o império foi dividido entre os seus generais, que posteriormente o território foi incorporado aos domínios do Império Romano no século I a.C., tá? Então a gente tem o período helenístico durante o reinado do Alexandre Magno. Toda essa parte aqui era o império que ele dominava, de amarelo, tá? Só o verdinho que pertencia à Macedônia, só o vermelhinho que pertencia aos aliados e os vassalos da Macedônia, tá bom? Já as polis gregas, que eram as tribos, né, ou as cidadezinhas, era, era aproximadamente 100 cidades-estados. A polis ou cidade-estado era composta pela cidade e pela região rural que estava situada ao seu redor. Então, além da Acrópole, que era onde estava instalada a sede do poder político, havia a Ágora, que era uma praça central onde eram debatidas por cidadãos as questões a respeito das cidades-estados. Então, eles possuíam uma população de 100 mil habitantes. Então, Atenas, que era a maior polis do território grego, abrigava 400 mil habitantes. Os considerados cidadãos eram aqueles que com direito à participação política nas instituições e assembleias. Eles iam discutir e elaborar as leis. O direito da participação política era exercido de forma distinta nas diferentes cidades gregas. Então, politicamente, a polis gregas, que eram as cidades-estados em especial, era exercido então de forma. Perdi aqui, gente, peraí. Era praticado por experiências das próprias monarquias, tá? Então, o governo de um. E pelas oligarquias, que era o governo de poucos. Então, o que queria dizer? A polis de Atenas, ela transitou um modelo de monarquia, tá? E depois uma democracia, tá bom? Então, teve aí essa diferença. Oligarquia era um governo que o poder era exercido por apenas um pequeno grupo de pessoas, tá? De classe social importante, ou seja, da família real, algo do tipo. Então, Atenas, né? Aqui tem uma linha do tempo, né? Falando um pouquinho da história. Então, Atenas, século 9 a 8 a.C., era uma monarquia. Depois, século 8 a 7, oligarquia. 7 a.C. era uma tirania. E 7 a 4 a.C. era uma democracia, tá bom? A monarquia correspondia ao governo em um basileu, tá? De um basileu, que era o rei, que se subordinava a um conselho de nobres, o Areópago, tá? Esse conselho era chamado assim por se reunir numa colina que era dedicada ao deus da guerra, Ares. Então tá aí. Já a oligarquia, né, era um governo dirigido por grupos de legisladores que representavam as famílias mais ricas de Atenas. Durante esse período, o legislador Drácon estabeleceu leis que eram marcadas com rigor pela severidade. Ele instituiu, né, a pena de morte para vários tipos de crimes praticados em Atenas. Já o legislador Solon exigiu a prática da escravidão por dívidas
e prometeu a devolução das terras perdidas por dívidas aos camponeses. Criou o BULE, que era um conselho de 400 cidadãos eleitos, com o objetivo de criterizar a renda e responsável para elaborar os projetos de lei para a cidade, tá? Vocês têm alguma pergunta? Sim, não? O período do governo foi dirigido, então, de forma autoritária e individual, no período de tirania, e o aristocrata ateniense para conquistar o apoio popular, ele promove a redistribuição de terras férteis, ele dá crédito agrícola a todos os camponeses, e os seus filhos Hípias e Parco, eles não conseguiram dar continuidade ao seu projeto, então Hípias foi assassinado por um aristocrata e Parco foi expulso de Atenas, tá? Quanta história, né? Vamos aqui até a parte de democracia. O período de democracia foi marcado por reformas que permitiu, né, a extensão de direitos políticos de todos os cidadãos atenienses, independente da renda que eles tinham. Meninos, eu vou ficar com vocês até aqui. A gente continua a nossa próxima aula, porque o nosso tempo está acabando e o Isaac acabou de acordar, tá chorando ali. Eu tenho que ir lá pegá-lo, porque ele tá sozinho. Tá? Vocês entenderam Tá. o assunto? Sim. É muito assunto em 30 minutos, né? Muito, muito assunto mesmo. Eu quero que vocês façam a leitura depois. E faz as atividades para mim, por favor, tá? Tchau, tia. Tchau, queridos. Com Deus. Boa Tchau, tarde. tia. Até. É. Tchau, tia.